Retomando aí a nossa caminhada, na segunda-feira nós tratamos do Sínodo de Dort, da controvérsia ligada ao Sínodo de Dort, contexto histórico, cultural, social, etc. e tal. Na terça-feira tratamos da depravação total e da nossa natureza pecaminosa. Ontem nós tratamos da doutrina da eleição e da nossa salvação em Jesus Cristo. E, logicamente, nós devemos tratar na sequência a doutrina do chamado eficaz e da regeneração e também da perseverança dos santos. Eu vou deixar essas duas doutrinas para a gente tratá-las amanhã em dois blocos distintos. Hoje eu queria focar a nossa resposta à graça. Antes, eu queria deixar claro o seguinte: para o Novo Testamento, especialmente o Novo Testamento, a fé e o arrependimento, aquilo que a gente chama de conversão, não só é uma resposta à palavra de Deus pregada, mas também é suscitada pela obra do Espírito Santo, pela regeneração, vivificação, novo nascimento. O Novo Testamento emprega vários vocábulos para falar dessa obra prévia, essa obra preveniente da graça no coração do pecador para que ele venha a ter fé e arrependimento. Então, logicamente, se a gente fosse estudando passo a passo aqui, antes de tratar hoje da nossa conversão, nós deveríamos tratar da regeneração e do chamado eficaz. É por causa do chamado eficaz, da regeneração, que a gente responde por meio da nossa conversão à palavra evangélica. Mas, como eu quero gastar um pouco mais de tempo com esse assunto, então eu vou deixar a regeneração para amanhã, sacrificando um pouco a lógica, e eu gostaria de tratar hoje o que consiste a conversão, e tratar também da doutrina da conversão como uma resposta à noção do cristianismo nominal. Isto é, a noção de que basta um entendimento intelectual do cristianismo para a pessoa se perceber como cristã, ou supormos que aquela pessoa é cristã, mesmo que a vida dela, o comportamento dela seja desassociado das implicações éticas e devocionais também do cristianismo. Então, o tema geral da palestra hoje, do tema do nosso estudo hoje, é a conversão evangélica, ou o entendimento evangélico da conversão, como resposta ao cristianismo nominal. E eu queria começar lendo dois textos bíblicos que vão balizar a palestra de hoje à noite. O primeiro é Mateus 4:17, o segundo Filipenses 2, 12 e 13. O primeiro texto diz, se vocês quiserem ler direto no quadro, fiquem à vontade também, ok? Primeiro texto, Mateus 4:17 diz: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Martinho Lutero, eu vou citar isso mais para frente, muito perceptivelmente entendeu que a ordem de Jesus, nota que não é um conselho, é um mandamento, é um comando. A ordem aí implica que toda a vida cristã tem que ser arrependimento. É a primeira tese das 95 teses que Martinho Lutero escreve e afixa na porta da igreja de Wittenberg. Toda a vida cristã é arrependimento. Arrependei-vos continuamente, porque está próximo o reino dos céus. Segundo texto, um pouco mais complicado agora. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei, ou trabalhai para a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Algumas pessoas, e algumas vezes, principalmente em círculos mais hipercalvinistas, têm a noção de que já que Deus é o rei, já que Deus é soberano, nós assumimos a posição passiva diante de Deus. Isso é curioso, notar isso em alguma literatura, alguns livros, que, por exemplo, eles vão tentar dizer que a conversão é Deus que nos converte. Aí entra a ironia que eles acabam tentando corrigir a linguagem bíblica, posto que a linguagem bíblica coloca o peso sobre nós, a conversão é nossa resposta. Nós é que nos convertemos. Então, Paulo está dizendo aqui
para os crentes na igreja de Filipos, uma igreja que ele amava, uma igreja com história nobre. Você não vê grandes dilemas doutrinais ou éticos dentro daquela igreja, mas ele exorta aquela igreja a perseverar, a lutar, a trabalhar duro para permanecer na senda da salvação. Se Paulo parasse aí, a gente poderia supor que Paulo está ensinando algum tipo de salvação pelas obras aqui. Mas Paulo vai além. Ele continua dizendo, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo sua boa vontade. Em suma, o que o apóstolo está dizendo é o seguinte: cristãos, lutem pela sua salvação, trabalhem duro para vocês serem salvos, mas lembre-se, o desejar a salvação e o perseverar na salvação procede de Deus, que faz todas as coisas segundo sua boa vontade. Colocando aqui de outra forma, o que Paulo está querendo lembrar aqui é que nosso esforço para buscar nossa salvação também provém de Deus. E o nosso esforço para buscar a salvação é uma marca de que Deus mesmo está trabalhando em nosso coração e nossa vida. Ok? Estou nessa primeira parte aqui da palestra tentando resumir todo o argumento principal. Toda a vida cristã é arrependimento. Toda a nossa carreira cristã é quebrantamento, porque o reino de Deus está próximo. Do outro lado, nós somos exortados a lutar pela salvação. Nós somos exortados a trabalhar duro para desenvolver a nossa salvação. Do outro lado, tanto querer a salvação, como efetuar a salvação, como o produzir a salvação, vem da boa vontade de Deus. Então, nesses dois textos, não há nenhum espaço para um tipo de quietismo cristão. Eu vou parar aqui e só vou agir quando Deus operar na minha vida. Enquanto Deus não me der um sinal, não vou agir. Enquanto Deus não me empurrar, eu não vou andar. Não existe espaço na carreira cristã e na teologia cristã, na teologia bíblica da vida cristã, para esse tipo de atitude. Muito ao contrário, o que o Novo Testamento, especialmente o Novo Testamento, vai infundir em nós é uma persistência em caminhar a carreira cristã, em peregrinar o caminho que nos está proposto. Ok? Vamos avançar. O que é o cristianismo nominal, então? O que eu quero dizer com isso? O cristianismo nominal, em linhas gerais, é a noção de que entender a fé cristã já nos torna cristãos. Eu vou trabalhar um pouco mais isso amanhã, quando for trabalhar a doutrina da perseverança dos santos, Hebreus capítulo 6, 2 de Pedro capítulo 2, etc. Mas o fato é, especialmente nos círculos luteranos na Alemanha, é que na segunda geração, após a morte de Lutero, o que começou a se tornar dominante na igreja luterana é que entender a doutrina da justificação pela fé em Cristo já era suficiente para uma pessoa ser cristã. A pessoa entender a fé, concordar com a fé, entender o que é a fé, já tornava a pessoa um cristão e dava àquela pessoa a segurança de que ela era cristã. Só que dominar o credo não implicava mudança de vida. Então, um quadro famoso do século XVII retrata mais ou menos como era uma igreja luterana e como era o culto na igreja luterana nessa época, aí, século XVII para o século XVIII. Está lá o pregador luterano. Você lembra que os púlpitos das igrejas da Alemanha geralmente são altos, são elevados, geralmente ficam no canto da nave principal do edifício da igreja, e está lá aquele homem pregando, e algumas pessoas dormindo, outras pessoas olhando para o teto. Aí tem logo embaixo do púlpito uma senhora dormindo com um decote, e um outro fiel lá olhando para o decote daquela mulher. Esse quadro está literalmente no livro do Justo Gonzalez. Quem for ler lá sobre pietismo vai encontrar esse quadro famoso no livro do Justo Gonzalez. Mas essa, ainda que uma caricatura, era mais ou menos uma representação do estado da igreja luterana no século XVIII, século XVII, século XVIII. Isto é, as pessoas se contentavam em adquirir informações, mas essas informações não tinham o poder de mudar a vida das pessoas, e mais, as pessoas eram lançadas numa espécie de imobilidade, porque do outro lado a igreja parou de exigir a
busca persistente por uma vida cristã autêntica, marcada por arrependimento e pela luta pela santificação. Então, nesse caso aí, muitas pessoas que frequentavam aquelas igrejas estatais da Europa, especialmente no ramo luterano, mas esse era um perigo também no ramo reformado, no ramo episcopal, elas se contentavam em entender o cristianismo, mas não o seu significado e não o seu poder. Então, em linhas gerais, isso é o cristianismo nominal. A ideia de que entender a fé cristã, conhecer a teologia cristã, ser um expert em doutrina cristã, isso torna a pessoa automaticamente cristã. Eu vou voltar a isso amanhã, mas lembra que Jesus repudia aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas não são conhecidos por Ele. O ponto ali é que aquelas pessoas que Jesus repudia são ortodoxas. Senhor, Senhor, elas conhecem doutrina, elas têm uma noção exata do quem é Jesus, mas elas são repudiadas porque elas não têm intimidade, não têm uma relação de amizade com o próprio Jesus. Apartai-vos de mim, malditos, pois não vos conheço. Quais são as características, então, do cristão nominal? Alguns pontos aí para a gente pensar. Primeiro, autoestima exagerada. Ontem eu terminei uma das palestras lembrando da imagem que nós recebemos quando entendemos o nosso lugar em Cristo Jesus. Isto é, quando nós interiorizamos a graça da cruz, quando nós começamos a entender o que Cristo fez no nosso lugar no Calvário, nós começamos a experimentar, não só entender, mas experimentar o poder da justificação, da expiação, da propiciação, da reconciliação, da adoção, etc. e tal. Quando nós nos olhamos no espelho, de um lado, nós temos memória de onde nós somos tirados. Nós somos tirados do lamaçal do pecado. Nós somos tirados da escravidão ao mundo, à carne e ao diabo. Só que agora nós temos um princípio colocado em nós pela obra do Espírito Santo que nos dá poder para dia a dia vencer o mal que ainda reside em nós. E agora, quando nós nos olhamos para o espelho, diferente do famoso hino bonito do João Alexandre, né, ele faz um hino tratando... Opa, e-mails da Marilene baixando aqui. Fechei agora. Ele faz um hino tratando a parábola do filho pródigo. Então, ele, numa parte do hino, ele diz que aquele homem se olha no espelho, por fora ele parece um herói, por dentro ele é um ladrão. Só que o que acontece com o cristão genuíno é que há uma sintonia fina, que a autoimagem dele é ajustada a quem Cristo é. E o que Cristo fez e faz na vida do cristão. Só que o cristão nominal, ele não tem a sua autoimagem moldada pelo que Jesus é e pelo que Jesus faz. Ele, na verdade, tem uma autoestima e uma autoimagem exagerada. Por exemplo, ele se acha vital para a igreja. Se ele perder o cargo dele na igreja, a igreja está roubada. A igreja não vai continuar sem ele. Ele tem que estar naquela igreja. Ele vai lutar para ficar agarrado àquele cargo na igreja. Ele se acha superior e melhor do que os outros cristãos. Ele se percebe como alguém que atingiu um estágio que outros cristãos não atingiram ainda. Ele se entende como detentor de melhores dons e com mais capacidade do que os outros crentes. Então, um primeiro sinal de um cristão nominal é essa autoestima exagerada. Ele tem uma imagem de si mesmo que não condiz com quem ele é. Um risco para quem começa a estudar teologia faz o curso de teologia, fez alguns trabalhos, ganha elogio do professor, começa a se achar um teólogo completo, alguém já acabado. Um risco mais sutil é ele entender o argumento de um teólogo, conseguir repetir e talvez até aprofundar um pouquinho o pensamento de determinado teólogo, e de repente ele acha que ele pode igualar a sua experiência, a experiência daquele teólogo, algumas vezes até falecido, do passado, alguém importante para a história da igreja. Então, a primeira marca do cristão nominal é uma autoestima e uma autoimagem exagerada. A forma como ele se percebe não condiz com quem ele é de fato. E aí de vocês for dizer isso para ele, vai arrumar um barraco danado, vai ser uma boa briga. Segundo ponto, qual outra característica do cristão nominal? A fé dele é baseada, ou melhor, a esperança dele de redenção é baseada na sua própria justiça.
Você começa a conversar com um cristão nominal, ele vai ter extrema dificuldade e talvez nem consiga articular a noção de que ele é o que é por conta de Cristo. Tudo que ele tem se dá por meio de Cristo. Ele entende que, em alguma medida, ele que se decidiu, ele que aceitou Jesus, ele que tomou a decisão de seguir a Cristo, ele não se arrepende disso até hoje, fez uma boa aposta. Então, muitas vezes, o cristão nominal, ele confia na sua própria justiça e não na justiça do nosso Salvador. Um outro ponto ligado ao primeiro ponto, ele tem a certeza de que é tão bom quanto os outros. Na verdade, ele se acha um pouquinho melhor do que os outros. Okay? Mais outro ponto, ele repudia o verdadeiro cristianismo. O cristão nominal detesta quando o verdadeiro cristianismo é pregado. Esse foi um dos meus problemas, talvez o meu batismo de fogo, meu primeiro ministério, quando eu comecei a entender o que era calvinismo. Eu tive que pedir a exoneração da igreja onde era pastor auxiliar. Por quê? Não por causa da doutrina da eleição ou predestinação, mas por causa de um livro do John MacArthur chamado Evangelho segundo Jesus. Não sei quantos já leram esse livro, ele é uma exigência, um discipulado radical, segmento de Cristo, senhoria de Cristo. Literalmente eu rodei ali. Por quê? Porque os cristãos nominais da igreja não toleravam as exigências de Cristo Rei. Então, o cristão nominal, ele repudia o cristianismo. Ele não gosta do cristianismo, ele tem uma face respeitável, ele fala bonito, empolado, se veste como crente, não xinga palavrão, não fuma, não bebe, torce pelo Corinthians ou pelo Flamengo, alguma coisa assim, né? Mas você começa a pregar o evangelho para ele, com todas as suas implicações, você ouve os dentes dele rangendo. Ah, pastor, não, isso aí não... Volta para o apelo, vamos voltar para o apelo, sermão de 3 pontos... Deixa isso de lado, isso é muito avançado, a igreja precisa de outra coisa. Ô pastor, está pegando muito pesado aí. Isso é marca do cristão nominal. Okay? Outro ponto, orgulho espiritual. Então, outra marca do cristão nominal é que ele muitas vezes não consegue maquiar a sua presunção, o seu orgulho espiritual. Okay? Tem a ver com tudo que a gente está vendo adiante. Outro ponto, outra marca do cristão nominal. Ele tem uma falsa confiança na segurança de sua salvação. Okay? A certeza de salvação dele é colocada em outro fundamento que não Jesus Cristo, sua cruz. A Convenção Batista Fluminense é uma das maiores convenções do mundo, ainda que seja uma convenção estadual lá no Rio de Janeiro. E alguns anos atrás, acho que década de 90, foi feita uma pesquisa sobre essa questão de salvação naquela convenção. Então, como bons batistas, a esmagadora maioria dos entrevistados disse que tinha segurança da salvação. Só que quando foram ver as noções desses que responderam ao questionário sobre segurança da salvação, a maioria deles dizia, olha, sou membro da igreja há tantos anos, sou crente batizado, meus pais já têm frequentado a igreja. Isso é marca do cristianismo nominal. Okay? E qual é a segurança de salvação do cristão nominal? Moralidade e sinais místicos enganosos. Moralidade, legalismo, não é palavra de salvação. E muitas vezes nós somos reféns de moralidade e legalismo. Qual o ponto aqui? O cristão nominal ele muda o foco. Ele tira o foco de Cristo, da justiça perfeita de Cristo, da reta obediência de Cristo, e o cristão nominal coloca o foco na sua ação. Ele quebrou todos os CDs de rock dele. Ele não fuma, ele não bebe, ele frequenta a igreja domingo de manhã, domingo à noite. Ele desempenha cargos na igreja. Ele sai para visitar à tarde, o pastor está tirando a cesta lá, pregou de manhã, vai descansar, ele baixa na casa do pastor, tem visita. E aí do pastor se não sai para visitar com ele. 3 horas da tarde só pino. Ele entende que a vida cristã é desempenho, é trabalho, e ele confia nisso. Essa é a base da segurança dele. Do outro lado, especialmente crentes carismáticos neopentecostais, eles podem ter experiências espirituais místicas genuínas. Mas uma experiência mística, por si só, não garante que aquela pessoa está salva. Você vê isso em todo o texto bíblico. Por exemplo, pensa na mula de Balaão. Primeiro em Balaão e depois na mula dele. Ele viu a Deus. A mula o exorta, abre a boca e fala. Depois ele profetiza. Qual o fim de Balaão? Morto. Traspassado com os inimigos do povo de Deus. Saul profetiza. Judas era apóstolo.
E aí? Os sinais são invalidados? As experiências espirituais, os dons são invalidados? Não, de forma nenhuma. Deus usa. Mesmo incrédulo, mesmo reprovado, o ímpio é usado por Deus. O dom espiritual, o milagre por si só, não garante que aquela pessoa é cristã genuína. E como o povo no deserto, que é talvez aí a geração do povo de Deus que mais milagres viu em toda a Bíblia, ele corre o risco de morrer fora da terra prometida. Por quê? Porque a segurança de salvação dele não está em Cristo, na graça de Jesus, mas está nos sinais e prodígios que ele tem visto na sua vida. Então, pode-se viver uma graça barata que não é graça salvadora. E nesse sentido, então, a graça barata se torna inimiga mortal da igreja. E a nossa luta hoje também é contra a graça barata. Dietrich Bonhoeffer foi um teólogo alemão. Ele morreu martirizado, faltando um mês para terminar a Segunda Guerra Mundial, porque ele foi um dos homens da Alemanha que resistiram ao nazismo. Não sei quem viu a Operação Valkyria com Tom Cruise, um ótimo filme, ele esteve implicado naquele projeto para tentar assassinar Adolf Hitler. Parece um negócio meio escandaloso. Ano passado eu falei um pouquinho sobre isso aqui, mas ele, para mal e para bem, ele esteve envolvido nessa operação militar, e hoje, é interessante, hoje ele é celebrado na Alemanha como herói nacional, com museus e tudo mais na Alemanha em homenagem a ele. Só que antes de ser um revolucionário ou uma espécie de patriota, querendo salvar a Alemanha do desastre iminente, do fim da guerra e da destruição, ele foi um teólogo e um pastor muito perceptivo. Ele escreveu um livro que é um clássico chamado Discipulado. E eu entendo que esse livro tem que ser leitura obrigatória para os crentes até hoje. Nas palavras de abertura desse livro, ele diz o seguinte: graça barata é graça como refúgio, perdão desprezado, consolo desprezado, sacramento desprezado. É graça como inesgotável tesouro da igreja, distribuído diariamente com mãos prontas, sem pensar e sem limites. A graça sem preço, sem custo. Graça barata significa graça como doutrina, como princípio, como sistema. Isto é, só o entendimento intelectual. Entendeu, está salvo. Aceitou como verdade, está salva. Significa perdão dos pecados como verdade geral. Significa o amor de Deus como conceito cristão de Deus. Quem lhe responde com sim, já tem o perdão dos pecados. A graça barata é, por isso, a negação da palavra viva de Deus, negação da encarnação do verbo de Deus. Graça barata significa justificação dos pecados, não do pecador. A graça barata é a graça que nós dispensamos a nós próprios. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem a disciplina de uma congregação, é a ceia do Senhor sem confissão de pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo, encarnado. Ele escreveu isso mais ou menos em 1935, 36. Mas não lembra muito a situação que nós vemos hoje no nosso país? Você vai num camelô, você encontra material evangélico lá, pirateado ainda por cima, e vendido com material de primeira linha. A nossa ética hoje é elástica, nossa moral hoje é elástica, mas não é exatamente esse o problema que nós enfrentamos hoje? Um cristianismo nominal acoplado à noção de graça barata, onde você não tem mais a palavra do arrependimento, a palavra do discipulado, a palavra do seguimento de Jesus Cristo. Ok. Então, a cura para o cristianismo nominal é a compreensão bíblica da verdadeira conversão. Terça-feira nós falamos da nossa miséria diante de Deus. Ontem nós falamos da nossa graça, a graça que nós recebemos em Cristo Jesus. Somos eleitos em Cristo, nosso Salvador, em Cristo crucificado, nosso remissor e redentor. Amanhã nós continuamos falando da obra do Espírito Santo em nossa vida. Mas hoje, quebrando um pouco a sequência lógica, quais são os elementos da nossa resposta à graça de Deus? Esses elementos são aqueles que constituem a conversão. Então, nesse sentido, em linhas gerais, eu diria o seguinte: a conversão é a grande palavra, é a palavra geral. Toda a vida cristã é conversão. E a conversão envolve dois aspectos distintos: a fé e o arrependimento.
Então, quando nós pregamos sobre a conversão, quando nós exigimos que pecadores se convertam a Cristo, em outras palavras, nós estamos chamando pessoas à fé e arrependimento e exigindo delas uma resposta, debaixo da obra do Espírito Santo, de fé e arrependimento. Então, o que nós fizemos, especialmente ontem, foi repudiar a salvação pelas obras. Para destruir a salvação pelas obras, a gente tem que enfatizar a soberania da graça e a liberdade da graça. Como eu disse em algum momento dessas palestras aí, de um lado a doutrina da eleição não é uma doutrina vital, central, essencial ao Evangelho. Do outro lado, só consegue se pregar a graça e manter consistente e coerentemente a graça a partir da compreensão bíblica de predestinação e eleição. Porque é a predestinação e a eleição que, na última instância, vão demolir qualquer noção de salvação pelas obras. Somos salvos, não por nosso mérito, mas pela divina eleição. Pela soberana e graciosa vontade de nosso Salvador, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito. Do outro lado, para atacar a graça barata, a gente tem que enfatizar o lado humano, a resposta humana, que é a conversão. Então, uma boa teologia bíblica, uma teologia da reforma, que queira ser confessional, precisa enfatizar os dois lados da moeda. De um lado, Deus salva. Salvação é obra exclusiva de Deus. Como Jonas geme no ventre da baleia, a salvação pertence ao Senhor. Gênesis 2:9. Do outro lado, a nossa resposta é uma resposta real. Nós respondemos à graça, ao Evangelho, ao chamado do Espírito Santo, por meio da conversão, por meio da fé e arrependimento, e, como a gente vai ver hoje, no final, por meio da obediência cristã. Então, a gente tem que enfatizar esses dois aspectos do nosso ensino e nossa pregação. Salvação somente pela graça, pela livre graça de Deus. Salvação pelas obras expulsa, destruída do nosso meio. Do outro lado, a nossa resposta é genuína. Nossa resposta é a conversão cristã. A graça barata sendo expulsa, sendo destruída em nosso meio. Então, para que a gente experimente o poder do Evangelho, a doutrina da justificação pela graça precisa ser considerada juntamente com o processo de conversão, fé e arrependimento, que são nossa resposta ao que Deus está fazendo de maneira poderosa dentro de nós por meio do Espírito Santo. Colocando de outro lado aí, Deus é a causa primária, mas Ele opera por meio de causas secundárias, por isso nossa resposta é necessária. Ok? Então, Deus não nos salva contra nós mesmos. Antes, Deus nos internece para que a gente responda à mensagem do Evangelho. Deixa eu ver um texto aqui. Salmo 110, verso 3. Primeira parte do verso, acho que ilustra bem essa tensão, esse paradoxo que a gente pode encontrar na teologia bíblica. Salmo 110, 3. Todos acharam aí? Olha só que coisa curiosa. Eu estou lendo a Ara, que é o meio da revista atualizada. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Esse verso ilustra bem essa tensão que nós estamos tratando aqui. De um lado, Deus é a causa primária de nossa salvação. Só que Deus vai usar a nossa resposta para que nós experimentemos a salvação em sua completude. Então, Deus é a causa primária, mas operando por meio dessas causas secundárias, que são as nossas respostas de fé e arrependimento. Colocando de forma gráfica aí. Vamos tentar ilustrar isso de forma gráfica. E isso aqui talvez ajude alguns irmãos ligados à teologia arminiana a entender o que está sendo tratado aqui. O que nós vemos na superfície? Ali é um iceberg ali. Você lembra que o iceberg, a base dele fica submersa, a gente não vê a base do iceberg. Então, a parte de cima, o que a gente espera ver quando Deus está operando salvação, e a parte baixa, aquilo que Deus está fazendo, muitas vezes sem a gente ter consciência no processo de nos salvar e nos levar a Ele. Então, o que a gente espera ver e o que fazer quando Deus está nos salvando? Conversão,
arrependimento e fé. Só que, da onde brota a conversão, arrependimento e fé? Da obra invisível de Deus que Ele faz abaixo da superfície, chamado vocação eficaz, regeneração, justificação e adoção, santificação e perseverança. Então, esse desenho aí é uma tentativa de ilustrar essa tensão. Quando nós estamos pregando o Evangelho, quando nós estamos anunciando Jesus, o que nós esperamos ver nas pessoas? Conversão, mudança de vida, confiança em Jesus Cristo, tristeza e abandono pelos pecados. Mas por que uma pessoa chega a esse estágio? Por causa do que acontece lá embaixo. Chamada eficaz, a regeneração, a justificação, a adoção, a santificação e a perseverança. É essa obra abaixo da superfície, ou sobre a superfície, que leva homens e mulheres a responder com conversão, arrependimento e fé. Ok? Avançando mais um pouquinho. Então, o lado divino da salvação é a ação livre e graciosa de Deus. Na eleição, a gente tratou isso ontem. No chamado eficaz, na regeneração, vamos tratar isso amanhã. Na justificação e na adoção, tratamos isso um pouquinho ontem. Na santificação, na preservação e na glorificação, vamos tratar isso amanhã também. Então, esse é o lado divino. Isso é o que ocorre abaixo da superfície. Do outro lado, o lado humano, a nossa resposta envolve a conversão, a fé, o arrependimento, seguidos de uma vida de batalha espiritual constante contra o mundo, a carne e o diabo. E nosso papel, se é o que eu posso usar essa expressão, a nossa parte é responder ao que Deus já está fazendo de maneira poderosa em nós, em nosso coração. Aqui não é nada do tipo, olha, minha parte é fazer isso, a parte de Deus é fazer aquilo. Não. Há duas partes. Mas se nós chegamos ao estágio de nos convertermos, abandonarmos nosso pecado e nos agarrarmos à cruz de Cristo, é porque Deus já está operando com poder em nossa vida. Ok? Então, quando pessoas já começam a ser despertadas para o Evangelho, a gente já vê ali sinais de que a graça está operando. E o nosso papel não é apressar aquela pessoa para abraçar Jesus, mas se colocar do lado dela, apontando para Jesus, para que ela vá de fato a Jesus Cristo e nele encontre salvação, se agarre à cruz e abandone os seus pecados. Eu poderia resumir esse argumento aqui da seguinte forma. De um lado, aquele pecador deve trabalhar como se tudo dependesse dele. Ele deve lutar para abraçar Jesus como se tudo dependesse dele. Ele deve abandonar seus pecados como se tudo dependesse dele. Mas, do outro lado, se ele começa a entender bem a doutrina bíblica, ele vai saber que o menor esforço dele em caminhar para Cristo, para o crucificado, provém da graça de Deus e da obra do Espírito Santo. Okay? Nesse sentido, isso só aprofunda o que nós começamos a ver ontem. Não é nosso papel converter uma pessoa. Nós não temos em nós esse poder. Persuasão, carisma, isso não tem poder para mudar uma pessoa. O nosso papel é pregar o Evangelho da forma mais fiel possível, apontando o caminho para aqueles que estão sendo despertos, para eles seguirem para Cristo. E um ponto importante aqui que a gente tem que ter em mente é que, diferente da teologia arminiana mais antiga, ou melhor, diferente da percepção pastoral arminiana mais antiga, nenhuma conversão é igual. Talvez um exercício interessante de fazer no retiro esse fim de semana é a gente ter um tempo de compartilhamento de conversão. Como chegamos à fé? A gente estava conversando sobre isso ontem, né? Como chegamos à fé? Sabe o que vai ser bonito? Não tem uma experiência que é igual à outra. Não há uma experiência que seja similar à outra. Por quê? Porque, de um lado, Deus é um Deus pessoal e trata a gente pelo nome. Deus usa a nossa história pessoal para levar-nos à fé. Do outro lado, isso ilustra a complexidade e a beleza da própria conversão cristã.
A gente não tem como manipular uma pessoa para abraçar Jesus. A gente não tem como formatar uma experiência e torná-la padrão e todas as pessoas passando por aquela experiência. Eu brinquei um dia desse de como isso às vezes neurotiza alguns crentes, especialmente gente criada dentro do meio evangélico, em lares cristãos, que nunca foram ex-nada, nunca tiveram nenhuma experiência dramática de anjos e luz e cruz, alguma coisa desse tipo. Cada conversão é diferente da outra. Não tem como formatá-la, não tem como reduzi-la a passo 1, passo 2 e passo 3. Por quê? Porque toda conversão, no final, é obra do próprio Espírito Santo. Então, nesse sentido, cada um de nós tem uma história particular e pessoal com o próprio Deus que nos salva. Ok? O que é conversão, então? Vamos definir, então, conversão, fé e arrependimento, e depois partindo para algumas aplicações aí para a gente. O que vem a ser a conversão? Essa palavrinha aparece várias vezes no Novo Testamento. O que ela significa? Em primeiro lugar, conversão nos efeitos da regeneração. Como eu já tentei destacar aqui, só se converte aquele no qual o Espírito Santo está operando. Porque antes, lembra, terça-feira, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós éramos escravos do mundo, da carne do diabo, nós estávamos cegos, nosso coração empedrado. Como a gente, nesse estado, filhos de Adão, como a gente pode abraçar Jesus? Não tem como. Como a gente pode se voltar ao Evangelho? Não tem como. É necessário, e vamos ver isso amanhã, que o Espírito Santo venha com poder, nos levando à conversão. Então, a conversão é uma resposta ou um efeito da regeneração e seus correlatos no Novo Testamento. Regeneração, vivificação, nova vida em Cristo, novas criaturas em Cristo. No Novo Testamento tem várias palavras para descrever essa obra do Espírito. É Ele que prepara a gente para a nossa conversão. Outro ponto, é uma experiência humana, assim como um evento espiritual. Ainda que seja o Espírito Santo suscitando em nós desejos de mudança, somos nós que buscamos a mudança. Nós aqui, usando a linguagem de Paulo, trabalhamos para a nossa salvação. Outro ponto, nesse sentido, então, a conversão é distinta da regeneração. A regeneração é obra do Espírito. A conversão é nossa resposta ao que o Espírito está fazendo. Então, a pessoa tem um papel ativo da conversão. Ela que crê, ela que se arrepende, ela que passa agora a obedecer a Jesus Cristo. Do outro lado, sem regeneração, é impossível que pecadores se convertam a Cristo. Sem a obra do Espírito Santo, é impossível que um homem ou uma mulher, nascido em pecado, gerado em pecado e pecando agora, conscientemente, venha responder a Jesus Cristo. Por isso, quando a gente evangeliza, a gente tem que depender do Espírito Santo. Está falando de Jesus, fila do banco, na porta da escola, na porta da igreja, não importa. Você está ali falando de Jesus, implorando para que o Espírito Santo abençoe o que você está dizendo e abrindo os olhos daquela pessoa, abrindo os ouvidos, enternecendo o coração, quebrando as cadeias da escravidão que mantém essa pessoa ligada ao diabo, mundo e à carne. A conversão não é apenas uma reforma exterior. Eu fui criado no meio batista fundamentalista. Então, muitas vezes, se entendia a conversão como uma mudança de roupa. A pessoa agora se veste como crente. A pessoa não xinga mais. A pessoa bebia, não bebe mais. Ela fumava, agora não fuma mais. A pessoa agora frequenta a igreja. Ela se tornou um membro respeitável da nossa comunidade. Ok, a conversão pode talvez incluir alguns desses aspectos, mas a conversão não é uma mera mudança exterior. A conversão é uma mudança interna, como a gente vai ver na linha de baixo. É uma mudança dos pensamentos, desejos e emoções do coração, da cobiça e prazeres carnais e pecaminosos para as coisas santas, do poder de Satanás para o poder de Deus. E só o Espírito pode operar isso no coração de pecadores. Antes, eu detestava a igreja. Agora eu amo a comunidade. Eu detestava me ajoelhar adorando a Deus. Agora eu tenho prazer em me colocar de joelhos adorando a Deus. Oração era sem sentido. Agora eu não consigo parar de orar, porque eu tenho em Deus o meu grande amigo, tenho que ter comunhão com Ele, quero desfrutar de comunhão com Ele. A Bíblia, quando muito, um livro ultrapassado, caduco. Agora é a palavra de amor de Deus.
Eu quero ler essa palavra de amor. Eu quero ouvir Deus dizendo que me ama nessa palavra. Antes, eu tinha meus vícios, eu tinha meus pecados de estimação. Agora, ainda que eu talvez caia em alguns deles, eu os odeio, eu os detesto. Eu amo a Deus, eu quero ser santo como Deus é santo. Eu quero ter mais da glória de Deus. Então, a conversão é mais do que uma mera reforma exterior. A conversão é a mudança do coração. E aqui, gente, aqui a gente começa a ver como isso é complicado, essa questão da conversão é complicada. Quem tem o poder de mudar o próprio coração? Antes se pregava, quem quer decidir por Jesus aqui? Agora a gente tem que pregar. Abandona seus ídolos. Sonda o seu coração. Quem manda no seu coração? Quem reina no seu coração? Aí a pessoa pergunta, ok, pecado reina no meu coração. Eu tenho prazer no pecado, mas eu não consigo tirar o pecado do meu coração. Qual é o resultado dessa pregação? O pecador sente a necessidade que ele tem de Cristo e começa a clamar. Cristo, faz um milagre em mim, opera uma mudança em mim. Transforma a minha vida. Eu não tenho como eu tirar um coração de pedra e botar um coração de carne. Como é que o profeta diz lá? Pode o leopardo mudar suas pintas? Quando a gente começa a focar a nossa pregação, nosso aconselhamento, nosso ensino na conversão, a gente começa a lembrar para as pessoas que nos escutam que a vida cristã não é brincadeira, o negócio é muito, muito sério. Como a gente vai ver amanhã, pessoas podem estar enganadas na nossa comunidade, crucificando Cristo de novo, e elas não vão ter ocasião de arrependimento. Por quê? Porque elas se contentam apenas em ter os rudimentos da fé na cabeça. A conversão é a mudança interna do coração. A conversão é largar o que é mal e mudar de direção na vida. Lembra? Do pecado para Deus. Uma mudança completa, um redirecionamento da nossa existência. E aqui, gente, o negócio é complicado. Como uma pessoa pode dizer que é evangélica se ela não largou o mal? Se ela não largou o pecado? Se ela continua fazendo os mesmos pecados de antes da sua suposta conversão? Conversão é uma mudança radical, onde ela abandona a vida antiga dela e abraça a nova vida, não mais com o diabo, não mais com o pecado, não mais com a ideologia mundana, mas ela abraça agora Jesus Cristo e caminha com os santos na direção do céu. Um outro ponto aqui, um aspecto importante da conversão é a humilhação. Eu já falei isso umas 2 vezes aqui para vocês. Qual foi a última vez que você viu alguém chorando pelos seus pecados? Qual foi a última vez que você viu alguém se converter a Jesus e chorar porque ele é pecador e misturar o choro às vezes com riso, porque ele encontrou agora perdão e paz de fato? A conversão implica uma dose de humilhação pessoal. Nosso orgulho, nossa autossuficiência, nossa justiça própria é estilhaçada na conversão. Ele é destruído na conversão. As exigências santas de Deus e a profundidade do pecado são mostradas ao pecador para destruir todos os vestígios de orgulho e de justiça própria. É o que eu tentei fazer com vocês na terça e na quarta-feira. Pecador lá embaixo, Cristo lá em cima. Nós, para parafrasear Lutero, em Adão somos miserável saco de pó e vermes. Agora, em Cristo, novos homens, novas mulheres, reis e rainhas, filhos e filhas, herdeiros e co-herdeiros. Há uma mudança radical. Só que isso humilha o convertido de verdade. Porque ele lembra de onde ele foi tirado. Ele sabe que ele é o que é só pela graça. Mais nada. Ok, vamos avançar mais um pouquinho. Então, isso a gente está tratando aqui da conversão. A gente pode pensar, ilustrar o ponto da seguinte forma. Conversão é guarda-chuva. E tem 2 pessoas debaixo desse guarda-chuva. Fé e arrependimento. A conversão envolve, em igual medida, a fé e o arrependimento. Todo homem, toda mulher que se converte de forma genuína, ele responde à pregação do Evangelho com fé e com arrependimento. O que é fé? O breve catecismo de Westminster tem uma definição muito bonita, e ela é bem completinha. Fé em Jesus Cristo, olha só a ligação aí, não é fé na fé. A fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora pela qual recebemos e confiamos somente nele, em Cristo, para a salvação, como ele nos é oferecido no Evangelho. Simples e brilhante. Antigamente os pequenininhos decoravam isso aqui.
Você ia para a Escócia, os caras pobres, ambiente rural, os garotos de 2, 3, as crianças de 2, 3 anos, tudo decorando o breve catecismo. Olha os pontos aí. Eu vou frisar um a um aí, mas rapidamente, olha os destaques. A fé salvadora, a fé em Jesus Cristo. A fé é receber e confiar, já vou voltar a esse ponto. Receber e confiar em Cristo. E olha o ponto aqui, como Ele nos é dado no Evangelho. E essa é uma questão importante para nós hoje aqui. Você liga a televisão, você vai visitar outra igreja, está todo mundo falando de Jesus. O espírita kardecista fala de Jesus. A teologia da libertação fala de Jesus também. Os pregadores da televisão da prosperidade falam de Jesus. Só que quem nos salva não é qualquer Jesus. Quem nos salva é Jesus como dado na Sagrada Escritura. João capítulo 7. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior brotará um rio de água viva. E o texto arremata, e ele diz isso, o Espírito Santo que haveria de vir. Ok? Olhando de trás para frente, será que nós temos rio de água viva brotando em nosso meio? Será que nós experimentamos o Espírito Santo brotando no nosso meio como um rio de água viva? Se não, por quê? Talvez porque a gente não crê em Cristo, como diz a Escritura. Então não basta colocar fé em qualquer Cristo. O próprio Jesus diz que nos últimos dias muitos virão dizendo, olha, o Cristo está na esquina, o Cristo está ali, o Cristo está acolá. Nós precisamos colocar a fé em Jesus como dado no Evangelho, e é colocando fé nesse Jesus que nós somos salvos. O que é fé então? A fé não é decisão. A fé não é se decidir por Jesus. A fé não é escolher Jesus. Eu aprendi isso no passado. A fé é sinônimo de escolha, de livre-arbítrio. Aonde isso está escrito na Bíblia? Lugar nenhum. A fé, em última instância, é confiar em Jesus. A fé, em última instância, como diz João capítulo 1, verso 12, é receber a Jesus. Tornando aqui um pouco mais gráfica a situação, quando o Evangelho é pregado, a nossa esperança é que Cristo crucificado seja colocado diante da gente. A fé significa, literalmente, se agarrar à cruz, porque somente na cruz a gente tem esperança. Fora da cruz só vai ter loucura, inferno e morte. Falta de sentido completo. Isso é fé. E essa é a fé que salva. A fé também é receber. João vai dizer isso no Evangelho dele. Quem recebê-lo será feito filho de Deus. O que significa então receber? Essa noção aí, no último parágrafo, não é minha, era meu professor de teologia que ensinava isso para a gente, eu achava muito legal. Ele dizia então que receber, como sinônimo de fé, é a mesma coisa que um enfermo estender a mão para tomar um remédio. É a mesma coisa que um mendigo estender a mão para receber uma oferta. Tem mérito no enfermo? Tem mérito no mendigo? Não. O mérito está em quem dá, não em quem recebe. Quem recebe, recebe porque sabe, porque entendeu, pela graça do Espírito, que ele não tem nada em si mesmo para barganhar com Deus e com Jesus Cristo. Então, a fé é receber e confiar. E, nesse sentido, a fé é similar à experiência de estender a mão para receber um remédio, é similar à experiência de estender a mão, um mendigo estendendo a mão para receber um prato de comida, uma sopa, um cobertor ou uma roupa. Nós éramos mendigos. Nós éramos os doentes, os mortos, mas por graça nós recebemos a Jesus Cristo. Por graça nós nos abraçamos à cruz, nós nos agarramos à cruz como nossa única esperança de vida eterna. Do outro lado, e aqui é um outro erro comum em pregadores arminianos e pelagianos, a fé não é o fundamento da salvação, mas é o meio pelo qual a gente recebe a salvação. Então é muito curioso que, ao mesmo tempo que alguns pregadores populares querem falar da graça divina, eles misturam tudo e bagunçam tudo, supondo que nós somos salvos pela nossa fé. Nós não somos salvos pela nossa fé. Em nenhum lugar do Novo Testamento é dito que somos salvos pela fé. Nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos por Cristo. Nós somos salvos pela cruz. Mas o meio de receber a salvação é pela fé somente, que é o brado da reforma, sola fide, sola gratia,
sola fide. Então, quando nós estendemos as mãos, quando nós nos agarramos à cruz, pela fé, nós somos agora contados como novos homens, novas mulheres em Cristo, completamente retos, justos e santos, já agora nesse lado da existência. O meio pelo qual a fé é o meio pelo qual Cristo e sua justiça são imputados ao pecador, como a gente vê na experiência de Abraão, lá no começo do Novo Testamento. Abraão creu, isso lhe foi imputado para justiça. E olha o ponto aqui. Se a fé fosse a base da justificação, o que é repudiado pela Bíblia e pela teologia da Reforma, a fé seria uma obra meritória. E a mensagem do Evangelho seria, no fim, simplesmente uma nova versão da justificação pelas obras. Quem se decidiu por Jesus, quem escolheu Jesus, quem tomou a decisão por Jesus, ok, esse tipo de linguagem é um retorno à noção de salvação pelas obras. Eu fiz algo, eu fiz a minha parte, por isso Jesus me salvou. Só que essa linguagem é repulsiva para a Bíblia, porque no final a fé não é obra meritória. Antes, e aqui é um ponto importante, é o reconhecimento que nós não temos nada em nós mesmos. Quando a gente diz, eu creio em Jesus, eu creio nos méritos de Cristo, lembra a linguagem antiga da oração? Nos méritos de Jesus, amém. Né? Nossos pais oravam assim, a gente esqueceu essa linguagem. Mas o que está por trás dessa linguagem? A boa teologia bíblica. Tudo que temos e somos é por conta de Cristo, não por nós mesmos. Quando eu digo eu creio em Jesus, eu estou reconhecendo que eu não tenho nada em mim, eu preciso dos méritos de Cristo para ser colocado numa relação correta com a divindade. Okay? Pensar de outra forma é voltar à salvação pelas obras. E de uma forma pior do que no catolicismo. Porque até o catolicismo entende a fé como meio, a fé como resposta e a fé também suscitada pela graça divina e pela regeneração. Um outro ponto importante aqui, uma expressão bacana da Bíblia. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Bonita oração, bem humana, aliás. Por uma série de razões que não vê o caso, criou-se a noção de quanto maior a fé, melhor o nosso status com Deus. E a gente tem umas frases de efeito, né? Pouca fé, pouca bênção, muita bênção, esse tipo de bobagem. E mais, uma bobagem que muitas vezes detona a nossa vida cristã. Coloca um peso excessivo sobre nós. Não importa o tamanho da fé. Importa que se tenha fé. Quem é o pai da fé na Bíblia? Abraão. Mas vocês já leram com atenção a história de Abraão? Deus tem que renovar a aliança dele com Abraão 5 vezes. Isso é sinal de privilégio? Não. É sinal da pequena fé de Abraão. Quer um outro exemplo? Abraão consegue a façanha de 2 vezes dizer que a mulher dele é irmã dele. Ele tem uma fé robusta, uma fé grandona? Não. A fé dele é como a de todos nós aqui. Muitas vezes vacilante, muitas vezes pequena, muitas vezes frágil, mas ainda fé em Deus da promessa. Fé em Jesus Cristo. Então, não importa o tamanho da fé. A pessoa tendo fé, ela é colocada numa relação correta com Deus. Mesmo a fé mais fraca, mesmo um simples desejo de que Cristo seja o Salvador, já é suficiente para essa pessoa estar ligada com Deus. Então, nesse sentido, até mesmo a fé mais fraca já tem em si as sementes da segurança da salvação. A convicção de que as promessas salvadoras de Cristo se aplicam à pessoa de forma pessoal. Elas se aplicam àquele que confia. Então, o ponto aqui, a gente tem que tomar muito cuidado com uma linguagem, essa linguagem descuidada e essa linguagem de perfeição cristã. Se você notar, talvez olhando para a sua vida pessoal, é justamente em períodos que você está no vale da depressão, em períodos em que a sua fé é bem simples, bem frágil, é que Deus age com poder na sua vida. Então, o ponto para nós aqui é, não importa o tamanho da fé, importa que se tenha fé. A gente não deve colocar um peso excessivo, desumanizador e pouco cristão sobre aqueles que lutam para perseverar na fé. E aqui um parênteses. A vida cristã é marcada por 2 tipos de dúvidas. E nós vamos enfrentar essas dúvidas em algum ponto da nossa carreira cristã. Alguns
vão, em algum tempo da sua carreira, lutar com dúvidas a respeito do próprio Evangelho. Eles vão se pegar pensando, será que a Bíblia é verdadeira mesmo? Será que Jesus é Deus mesmo? Será que isso não é uma construção? Será que Jesus não é uma lenda? Será que ele existiu mesmo na história? Isso vai acontecer com a gente, em maior ou menor medida. Então, mesmo nesse tempo de dúvidas e assaltos, muitas vezes satânicos, mesmo a fé pequenininha como um grão de mostarda, bem minúsculazinha, é suficiente para manter aquela pessoa em Cristo. Um outro tipo de dúvida que a gente enfrenta é quanto a nós mesmos. Às vezes a gente é atacado pelo diabo, outras vezes nosso pecado é muito evidente e a gente começa a coçar a cabeça e perguntar, será que eu sou crente de fato? Será que alguma vez eu já fui alcançado por Cristo? Será que eu realmente provei a salvação? E nessa confusão toda, mesmo a fé pequenininha, a fé de um grão de mostarda, é suficiente para manter essa pessoa em Cristo. O que importa não é o tamanho da fé, o que importa é que se tenha fé. Isso não implica que a gente não deva lutar para a nossa fé crescer. E a fé cresce na medida que a gente estuda e lê e medita e caminha com a palavra. Mas do outro lado, em momentos de crise, em momentos chave de luta e de contenda em nossa vida, a gente tem que trazer à memória que a semelhança de Abraão, uma fé pequenininha já é suficiente para receber a bênção de Deus, para ser mantido numa relação correta com Deus. Por quê? Como a gente viu antes, a fé não é a base da nossa salvação. A fé não é o fundamento da nossa salvação. A base, o fundamento é Cristo crucificado, é a graça que se encontra em Jesus. A fé é meramente o meio, o caminho pelo qual a gente recebe a salvação. Deixa eu desenvolver um pouco esse ponto aí. William Perkins foi um dos grandes teólogos do puritanismo. Há 3 anos atrás eu falei um pouco sobre Perkins aqui na igreja e a homilética dele. Ele foi o homem que inventou o sermão moderno como a gente tem hoje. Mas ele também era um escritor de casos de consciência. Então, ele escrevia para acalentar pessoas que estavam lutando com dúvida, lutando com ação demoníaca. Olha o que ele diz aí. A fé verdadeira, mesmo fraca, é como a mão de uma criança ou de um homem aleijado. Embora frágil, é capaz de se esticar para receber a esmola de um príncipe. Por isso mesmo, uma fé fraca é capaz de apreender e receber Cristo com todos os seus benefícios. O fiel precisa ser cuidadoso, como ele destaca, para não se basear na fé, mas no objeto dessa fé, que é Cristo. Calvino tem uma passagem famosa nas Institutas, que ele diz que olhar para Cristo equivale a mais de 1000 testemunhos. Esse é o ponto. No meio da loucura do meio evangélico hoje, a gente tem que olhar para Cristo, focar os nossos olhos em Cristo. No meio da nossa tormenta pessoal, nossa luta pessoal com pecado residente, com ação demoníaca, com o mundo que nos acossa, um mundo cada vez mais desumanizador, a gente foca os olhos em Cristo. Ele, lembra, é o autor e consumador da nossa fé. Que palavra poderosa! Ele que gera a fé na gente e ele que sustenta a fé na gente. Nota, lembra, Hebreus 11, galeria dos heróis da fé. Aqueles homens do Antigo Testamento, todos celebrados como heróis da fé. E a fé foi exigida deles em momentos-chave. Mas por que eles tiveram fé? Como eles perseveraram na fé? Porque Jesus, a que eles não viam, foi o autor da fé daqueles homens e o sustentador da fé daqueles homens. Como eu posso dizer que a fé é uma obra humana? Como eu posso dizer que eu sou salvo pela fé? Se o próprio Jesus que é o autor da fé e o próprio Jesus que sustenta, consuma, leva a fé ao seu porto seguro. No final, tudo vem de Deus. Tudo procede dele. O orgulho é expulso. A justiça própria é expulsa. Uma autoimagem desfocada, exagerada, é expulsa do nosso meio quando nós entendemos a nossa resposta ao próprio Deus. No fim, a eficácia da salvação reside em Cristo Jesus.